Olá, tudo bem? Dia 21 de maio, terça-feira, NT Sul começando com notícias quentinhas nesta hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. A gente vai mostrar como está o trabalho de limpeza nas casas atingidas pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre estima que vai gastar com esta faxina mais de 100 milhões de reais. E enquanto uns fazem a limpeza, tem gente que nem conseguiu entrar em casa para ver os estragos. O negócio é deixar baixar, a gente perdeu as coisas, não perdeu a vida, o resto a gente se conquista aos poucos, né? Cachoeira do Sul vai começar o atendimento das famílias afetadas pela enchente. A nova fase é para quem não precisou sair de casa, mas precisa de suporte da assistência social do município. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala das eleições municipais e da obrigação dos candidatos com os problemas das cidades. Tem que se envolverem com o presente, tem que se envolverem com o médio prazo e tem que se envolverem com o futuro. Isso é ser altruísta e isso é que o momento que estamos vivendo vai exigir de todos nós. Quem mora no interior de Cachoeira há tempos não consegue sair de casa no dia que quer ou precisa por conta da precariedade das estradas. No Rincão dos Cochimborger, a comunidade comprou até pedras para recuperar a estrada. Todos estão colaborando, né? A gente vai rachar o valor das pedras que está vindo, né? E a mão de obra daí eu estou dando, né? Para espalhar com o trator, para a gente poder sair, né? Porque crianças também já estão sem aula 4 semanas já. E você de casa, o que você me conta? O que achou da situação desta localidade? Mora no interior e enfrenta algo assim para sair da sua casa? Nem sai para evitar que o carro fique atolado? Então envie a sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129. E em nossas lives você também pode opinar facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. E a gente começa esta edição trazendo para você um panorama geral, os números da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Então me acompanha aqui na tela. A gente começa com o número de mortes, que infelizmente mais uma vez subiu. Nesse momento estamos com a confirmação, temos a confirmação de 161 mortes em decorrência das enchentes e 85 pessoas continuam desaparecidas. 72.561 pessoas em abrigos, 581.633 desalojadas, 464 municípios afetados. Número de pessoas afetadas, 2.339.508, resgatadas 82.666 e o número de animais resgatados quase chegando a 12.500, são 12.358. Na próxima tela a gente tem os níveis dos rios aqui no Rio Grande do Sul, começando por Cachoeira do Sul, Rio Jacuí. Na verdade, todos os rios estão com tendência de baixa nos seus volumes. O Jacuí está em 21 metros e 25 centímetros em Cachoeira do Sul, sempre lembrando, o Jacuí tem o seu nível considerado normal, 18 metros, na barragem junto à Ponte do Fandango, né? Lago Guaíba está em 4 metros e 9 centímetros em Porto Alegre. Lembrando que a cota de transbordamento do Guaíba é de 3 metros, então ainda tem aí uma quantidade expressiva de água para baixar, cerca de 1 metro ao menos. Rio dos Sinos está em 5 metros e 7 centímetros em São Leopoldo. Rio Gravataí, em Passo das Canoas, 5,33. Rio Caí, 2 metros e 67 centímetros, medição de Feliz. Então, esse é o panorama geral deste momento dos rios e os números, né, desta tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul. No município de Canoas, a Universidade Luterana abriga os moradores que precisaram sair de casa nos bairros mais atingidos. Segundo a prefeitura da cidade, da região metropolitana, 70 mil residências foram danificadas. A UBRA reiniciou as aulas remotas, mas prossegue o trabalho de acolher quem ficou sem a moradia. A cidade universitária tem um movimento de alunos, professores e de centenas de voluntários envolvidos no acolhimento das pessoas que estão fora de casa. São dias de aprendizado, que envolve uma doação diferente, um olhar cuidadoso para quem está vulnerável.
Estamos aqui ainda com 5.000 pessoas, né, que carecem de todos os serviços que são prestados, né, desde a questão de alimentação, questão de saúde, né, infraestrutura física e assim por diante. Nosso objetivo é que essas pessoas fiquem bem, que retornem o mais rápido possível para suas atividades, para suas casas, mas sabemos que isso tem o seu tempo e estamos aí juntamente com o Poder Público Municipal trabalhando nesse processo. Desde o dia 4 de maio, o ginásio poliesportivo da universidade se tornou, na verdade, um espaço onde estão diversos lares. De acordo com a Prefeitura de Canoas, são 19.000 pessoas desabrigadas e boa parte delas segue vivendo aqui, neste local. Adriano estava refletindo. A gente tem que aceitar, mesmo que a gente não queira, tem que aceitar. Mas a gente crê que coisas melhores virão, né? Isso aqui é para a gente ter um aprendizado, eu acho que de um saber estender a mão para o outro, né? Nas horas boas e nas horas difíceis, porque imagina se fosse coisas só boas, não tinha ninguém aqui. Mesmo aqui num lugarzinho tão pequeno, a gente tem que se sentir em casa, né? A gente não pode ficar, me lamentar, né? A rotina é a mesma rotina que fez que está em casa. Ele e a família saíram às pressas do bairro Fátima na madrugada do dia 4. Quando a gente menos esperou foi questão de 5, 10 minutos, a água já estava na cintura. E aí a gente teve que sair às pressas, deixamos tudo, tudo ficou. Saímos só com a nossa família mesmo, só. Mais nada. Só no momento que baixar as águas, a hora que chegar dentro de casa e abrir as portas de casa para ver como é que tá. E daí a gente perdeu também os nossos animaizinhos, que eram nossos mimos, né? A nossa questão era se subisse a água, subir para cima do forro, então eu deixei preparado para a gente subir. Então eu acredito que se eles tiveram que sair, eles subiram para cima do forro. E a gente só agora quando voltar para a gente saber, descobrir, não tem mais o que fazer. As famílias que conseguiram sair com os bichinhos podem ficar com eles. Essa quadra 1 e a 2 é quem tem pets, é para quem tem cachorrinho. Eu consegui trazer o meu pitbull. Ele é bem calminho. A companhia dos cachorrinhos ajuda. Para passar o tempo, tem o celular, brincadeiras, organização. Uma rotina que Dona Laci diz que acostumou. Estava de banho tomado, conversando com a irmã. Há poucos dias, numa ação da Defensoria Pública e Registro Civil, conseguiu encaminhar o pedido dos documentos perdidos. Fiz a certidão de nascimento, fiz a carteira de identidade, né? Mas os meus coisas de receber tudo, a minha guria ligou para lá e eles disseram que era para ela ir lá comigo, né? Que eu vou conseguir receber pelo banco, sem cartão, sem nada, porque eu não tenho, né? Graças a Deus aqui está calmo, a gente está segurando as pontas. Tem tudo, não falta nada, tu come, eles trazem tudo. Esse pessoal vem de tudo que é lugar trazer coisa pra gente. É cafezinho, é bolinho, olha, a gente maravilhosa para agradecer, só a Deus mesmo, que eles vêm ajudar a gente aí. A força que vem de tantas origens, de tantas formas de fé, mantém a resistência. O maior símbolo disso está recuperado. O caramelo também está sob cuidados no campus da universidade. Só chegou com um quadro de desidratação e magreza mesmo, né? Por ter ficado uns 5 dias aí sem se alimentar. Então a gente conseguiu reverter esse quadro com soro, suplemento e outras medicações. E hoje em dia ele está 100%. E famoso, né, Luiz? Muito procurado aqui no campus. Nossa, todo dia. É o que mais acontece, a gente vindo ver o caramelo e entrevista assim, é umas 3, 4. O pessoal se agarrou nele, né, pela força que ele tem. Eu acho que não só ele, como muitos outros animais e pessoas também, né? Então acho que é mais a questão da identificação mesmo com a situação que a gente tem. Aí ele virou o símbolo. E encerraram na sexta-feira os cadastros de pessoas desalojadas e desabrigadas em Cachoeira do Sul. Agora inicia a fase de levantamento e atendimento aos afetados, aqueles que não precisaram sair de casa, mas ainda assim necessitam de atendimento, de suporte da assistência social do município. Com o encerramento do período de cadastros de famílias atingidas, desabrigadas e desalojadas pelas enchentes em Cachoeira do Sul por parte da Defesa Civil, a cidade entra em uma nova fase de atendimento, o das famílias afetadas. Agora sim, a Secretaria de Inclusão Social passará a direcionar o atendimento para os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS.
Famílias que não tiveram suas casas atingidas pela enchente, mas mesmo assim necessitam de atendimento da prefeitura com alimentos, roupas, cobertas ou materiais de higiene e limpeza, devem procurar o CRAS de referência, ou seja, os que ficam mais próximos ao endereço de residência. Além dos desabrigados e desalojados, as pessoas que foram afetadas de alguma forma e que não estão conseguindo trabalhar, elas também estão fazendo a sua ficha na Defesa Civil e também vão receber alimentação como os desalojados, porque as pessoas desalojadas e muitas das pessoas que foram afetadas já buscaram atendimento, tanto que nós estamos com mais de 3.000 fichas preenchidas da Defesa Civil. Então, essa outra demanda que vai surgir, a gente vai orientar para que busquem, aí sim, os CRAS, porque daí vai ser uma demanda bem menor. As pessoas que não buscaram, que têm outras demandas também, além dessa questão de serem atingidas pela chuva, elas vão buscar os serviços de referência para orientação e aí posterior atendimento de acordo com a sua necessidade. A secretária explica que a diferença dos kits recebidos pelas famílias ocorre porque o repasse é feito conforme as doações chegam. Não há um padrão. Chegaram no mesmo dia 30 kits que uma família comprou lá no IMEC, outra comprou no Tischler, outra comprou no Desco. Então, assim, nós recebemos vários kits grandes, bem menores, e o que a gente fez? Os kits foram chegando e nós fomos repassando para a comunidade. Então, daqui a pouco, teve uma senhora que ganhou um kit onde não tinha leite, teve outra pessoa que ganhou um kit bem grande, teve outra pessoa que ganhou um kit menor, com tudo, e recebeu naquele dia mais um pouco de ração, um pouco de pão, água mineral. O que a gente fez? Tudo aquilo que chegava para nós em grande quantidade, a gente ia repassando. Então, todos os dias eles têm sido dias diferentes de doação. E é isso que eu gostaria que a comunidade pudesse entender. Nós não temos como padronizar, porque hoje, se nós não tivéssemos essas doações da comunidade, por termos sido pegos numa situação de emergência, de surpresa, nós nem teríamos nada que repassar. Por isso a importância do cadastro, da ficha de defesa civil, para que a gente possa fazer um mapeamento do que foi atingido e das famílias, para que posterior a gente aí sim consiga receber benefícios, recursos de uma forma mais homogênea. Embora nenhum expediente esteja em curso no Ministério Público ou na Defensoria Pública do Estado relativo à distribuição de donativos ou atendimento da assistência social do município aos afetados pela enchente em Cachoeira do Sul, a Defensoria categorizou os afetados conforme a motivação do auxílio necessário e está acompanhando de ofício a cada um dos atendidos. O acompanhamento do atendimento tem sido feito por meio de contato telefônico da Defensoria com cada um dos atendidos. A lista contabiliza cerca de 5.000 contatos. O cartório eleitoral de Cachoeira do Sul retomou hoje as atividades que tinham sido suspensas por falta de internet, de sistemas fora do ar. O fechamento do cadastro eleitoral foi prorrogado para o dia 23 de maio. A coleta da biometria está sendo dispensada para qualquer serviço da Justiça Eleitoral. A orientação é que o eleitor utilize o atendimento virtual pelo site tse.jus.br no link Autoatendimento Eleitoral. Os telefones do cartório também estão na tela: 519-9879-7475 e o outro número é o 99731-9224. O atendimento presencial do cartório é prestado do meio-dia até às 7 horas da noite. A condição precária nas estradas do interior de Cachoeira do Sul se tornou o tema central entre as lideranças do município. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem, praticamente todos os vereadores levantaram o assunto. A Prefeitura já tem o aval para retirar os cascalhos, mas esbarra na dificuldade de chegar e sair das cascalheiras, juntamente ou justamente pela situação precária dessas estradas. No Passo do Moura, os moradores não ficaram esperando pelo poder público e se uniram para melhorar a condição da estrada que dá acesso às propriedades. A Prefeitura de Cachoeira do Sul tem 6 meses
para utilizar com urgência as cascalheiras no conserto das estradas do interior que foram afetadas pela enxurrada. Nesse momento, em virtude do decreto, a licença necessária para extrair esse material fica para segundo plano. A emergência permite legalmente que a Prefeitura utilize esse cascalho de forma imediata, mantendo a obrigação de cumprir as questões de legalização no decorrer do uso. Tudo isso foi acordado na reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 6 pontos foram escolhidos e a Secretaria do Interior está atrás de mais 3. No entanto, para colocar esses rejeitos, é necessário ter o acesso. Inclusive, as caçambas da Prefeitura sofrem desse mesmo mal. No domingo, um caminhão foi parar na sarjeta e precisou ser puxado por um trator que acabou danificando a estrutura da caçamba. Temos a liberação de coleta de material por motivo do decreto, né? Então, conforme nós vamos precisando, com ordem dos proprietários que têm as cascalheiras, com a fiscalização da empresa que vai legalizar elas depois, a gente tem autorização de ir fazendo a coleta e distribuindo no interior. Mas o grande problema é o seguinte, né? Todo mundo precisa e a gente depende do tempo. Hoje, nossas caçambas não conseguem nem chegar nas cascalheiras. Quanto mais carregar elas, tirar elas carregadas. Ok, tá certo. A partir daí, com o tempo firmando, são 6 pontos que você já tem autorização em vários pontos aqui da cidade do interior para atender essa demanda. Isso aí, são 6 proprietários que já liberaram as suas cascalheiras, conto com mais, preciso de mais, no mínimo uns 3 ou 4. Tá, mas o que a gente tem hoje, se o tempo firmar, dá para começar a fazer um serviço, acredito que até bem razoável para começar a liberar as estradas do interior. Enquanto esse cascalho não chega, a comunidade se mobiliza para ajeitar a estrada. Moradores do Rincão dos Koschenborger compraram rejeitos para colocar no trecho que está precário. Foram 6 caçambas no valor de R$ 300. Situação encontrada para evitar mais transtornos nessa região. A gente se uniu com todos os moradores aí, né? Daí todos estão colaborando, né? A gente vai rachar o valor das pedras que tá vindo, né? E a mão de obra daí eu tô dando, né? Para espalhar com o trator, pra gente poder sair, né? Porque faz umas 2 semanas já que o caminho tá assim e ajeita daqui, ajeita dali, daí agora compramos essas pedras aí, vai vir 6 cargas de pedra para nós botar aí. As crianças também já estão sem aula 4 semanas já, tem 5 alunos aqui para baixo e não conseguem entrar transporte, não conseguem ir, né? A Prefeitura não deu nenhum indicativo de fazer uma intervenção aqui na estrada? Não, eles até falavam em vir, mas se a gente esperar, a gente precisa sair, precisa trabalhar, tem os feirantes aqui também, né? Daí todo mundo precisa, então é nós pegar, se unir e fazer. Outra dor de cabeça da Prefeitura são as pontes no interior. A Casisc contratou a empresa OS Engenharia para fazer a análise técnica das pontes e pontilhões que precisam de algum tipo de reforma ou reconstrução. Conforme o secretário de Interior Alexandre Cassol, a pasta já catalogou 76 pontes e pontilhões e a previsão é de que 90% dessas estruturas recebam alguma intervenção após a enxurrada. Eles estão fiscalizando as pontes e vão mapear todas as pontes que podem ser reconstruídas e as que eles vão pedir recurso para o governo federal para ver se a gente vem ou estadual para conseguir uma ponte nova de alvenaria, porque as pontes foram muito danificadas com as chuvas. Ok, e esse mapeamento, como é que é esse roteiro na recuperação do interior? Esse roteiro eu já passei para a engenheira Jéssica, está com ela hoje, ela trabalhou sexta, sábado, todo domingo, está trabalhando hoje também, ela está fazendo esse roteiro. E nesse meio, algum proprietário diz, a ponte tal ali também apareceu uma fissura, um dano, ela está indo lá olhar para fazer uma averiguação melhor. O tema interior também foi amplamente debatido na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Ministério Público, o pessoal do interior, os agricultores, vão procurar o Ministério Público se não tiver uma resposta o mais breve possível. Essas 3 empresas que foram contratadas por 900 mil para fazer o interior, não vai fazer nem cócega no interior. E outra que eu quero falar para vocês. Conheço estrada, conheço caminhão, conheço patróleo e conheço maquinário. Digo para vocês, não tenho o que esconder. As aulas não vão iniciar então esse ano. Não vai iniciar esse ano, porque essa quantia de material que eles têm para colocar de maquinário não faz 3.000 quilômetros de estrada do interior. Faxinal, Pertile, o pessoal buscou uma patrola e quer o apoio da Prefeitura agora, com óleo, para poder fazer a manutenção daquelas estradas.
Taboão, a ponte do Taboão, eu quero parabenizar a patrola da Pertile. Ó. A comunidade está lá com a patrola da Pertile para poder fazer, só quero o apoio da prefeitura. Cascalho, coisa assim, para eles poderem esparramar, está lá a patrola. Buscarem Não Me Toque. Eu queria que a prefeita, o procurador Hélio Garcia, fosse lá no Rincão dos Menezes, fosse no Bosque, fosse no Corredor dos Angicos. Eu gostaria que eles fossem lá para ver a vergonha que está o nosso interior. E os moradores falam, vereadores, vocês estão cobrando, eu estou cobrando, o vereador Marcelinho está cobrando, acredito que todos os nobres edis estão cobrando essa situação. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul definiu ontem que 7 escolas do interior do município podem retornar às aulas a partir de hoje. Mas outras 6 escolas ainda continuam com atividades suspensas devido à falta de acesso ou condições precárias das estradas. Nós vamos ver agora aqui na tela. Então você de casa me acompanhe para ver então essa situação das escolas da Rede Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul. Então, retorno às aulas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Atariba Brum, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Medianeira, a Pio XII, Nossa Senhora de Fátima, Dr. Honorato de Souza Santos e Geni Figueiredo Vieira da Cunha. Acredito que são todas essas telas, né? Temos mais uma? Agora vamos lá. Então, aulas suspensas aqui no interior de Cachoeira do Sul. Aldo Porto dos Santos, motivo, problema na ponte do Rincão dos Trigueiros. Taufik Germano, problema em bueiro na água morna. Francisco de Souza Machado, motivo é a dificuldade de acesso. EMEI Sítio Encantado, mesmo motivo, né, dificuldade de acesso. O motivo é o mesmo para as próximas duas aqui, Imperatriz Leopoldina e também Emília Vieira da Cunha. Então essa é a situação das escolas aqui de Cachoeira do Sul. Algumas estão retomando as aulas, a gente fala da rede municipal, e outras ainda seguem então com suspensão das atividades educacionais, né, das aulas, justamente pelo problema aí do acesso. E nós vamos ver agora as mensagens da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que separa um tempinho para comentar nas nossas lives, para também nos informar. O WhatsApp está sempre à sua disposição, 51997697129. Então já vamos de imediato aqui para a nossa tela ver os recados da nossa audiência. O Volney está dizendo aqui, é uma vergonha, uma prefeitura que antes mesmo que começasse as chuvas e as enchentes, já não tinha uma patrola, mas falava em gastar dinheiro na rua coberta. Agora a população tem que pagar e arrumar por conta própria as estradas, diz aqui o Volney. Obrigado, Volney, pela participação. Vamos aqui para a próxima mensagem. A Paula Moraes, estamos pedindo socorro, a estrada do Passo do Moura está desse jeito, precisa ser arrumada para os alunos da escola Taufik voltarem às aulas. Dá só uma olhada no atoleiro aí, né? Muito improvável, né, que um veículo pequeno consiga passar aí sem algum tipo de problema, né? O que não atole aí nesse local. E problemas assim como a Paula está relatando existem praticamente por toda a extensão, né, das estradas aqui do interior do município. Obrigado, Paula, pela participação também. Robinho Moraes, final de semana foi ajudar no balneário Seringa, destruição total das casas, fora o maquinário que ficou todo embaixo d'água. Deixo aqui o meu abraço e força às pessoas atingidas pela enchente. Olha só, gente, como é que ficou ali, tá ali a caçamba, né? Quase completamente submersa. Muito obrigado ao Robinho aí pela participação. Bom, você de casa pode seguir interagindo, mandando o seu recado e a gente vai colocando no ar aqui na nossa programação. A seguir, a gente mostra como está o trabalho de limpeza nas casas atingidas pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre estima que vai gastar com essa faxina mais de 100 milhões de reais. E enquanto uns fazem a limpeza, tem gente que nem conseguiu entrar em casa para ver os estragos. O negócio é deixar baixar, a gente perdeu as coisas, não perdeu a vida. O resto a gente se conquista aos poucos, né? No quadro Opinião, Francisco Bastos fala das eleições municipais e da obrigação dos candidatos com os problemas das cidades. Tem que se envolverem com o presente, tem que se envolverem com o médio prazo e tem que se envolverem com o futuro. Isto é ser altruísta e isso é que o momento que estamos vivendo vai exigir de todos nós. O intervalo é rápido, nós já voltamos.
Meio-dia e 28, o NT Sul já está de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo e a gente volta falando do tempo. Vamos ver imagens agora aqui do centro de Cachoeira do Sul. Nós temos o céu azul aparecendo, embora já com a presença de algumas nuvens, poucas, é verdade até esse momento, mas temos a tendência ao longo do dia, temos aí um novo sistema ingressando pelo oeste do estado e à medida que as horas vão passando é possível que a gente tenha então o predomínio de instabilidade e chuva também em Cachoeira do Sul. A gente vai aprofundar isso agora na previsão do tempo, tanto falando aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul, quanto das demais áreas. Confira agora. Terça-feira amanheceu com sol em Cachoeira do Sul, mas a má notícia é de que a chuva deve voltar. Esse novo sistema que provoca chuva ingressa pelo oeste e vai passar também pela região central. Temperatura mínima hoje, 11 graus e a máxima deve chegar aos 19. Quarta-feira, a temperatura sobe e chove bastante. Pode ter aberturas de sol, mas segue a previsão de chuva. Mínima 16 graus e máxima 27. Quinta-feira, a princípio, deve ser o dia com maior volume de chuva em Cachoeira do Sul, com quase 70 milímetros previstos. Ao menos é o que os modelos climáticos indicam neste momento. Temperatura mínima 15 graus e máxima 20. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A chuva retorna hoje ao estado gaúcho no começo de um período de instabilidade que deve durar até sexta-feira. A chuva inicialmente não vai afetar todas as regiões, mas entre a quinta e a sexta vai alcançar a integralidade do território gaúcho. O sol aparece com nuvens no estado hoje, mas no decorrer do dia a nebulosidade aumenta. A chuva atinge mais áreas do oeste, do centro e do sul gaúcho. Na maior parte do norte e do nordeste do estado, não chove hoje. Na área de Porto Alegre, por exemplo, existe a possibilidade de não chover hoje. Na quarta, uma frente fria leva a chuva para o oeste e para o sul gaúcho, forte em alguns pontos e com trovoadas. No restante do estado, o sol aparece com nuvens e faz calor acima dos 30 graus nos vales, no noroeste e na Grande Porto Alegre. Até o fim da quarta, pode chover em todos os pontos do centro e do noroeste. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. O 3º Batalhão de Engenharia de Combate Conrado Bittencourt, de Cachoeira do Sul, deslocou neste fim de semana seu efetivo para a cidade de Santa Maria. A equipe está preparando o canteiro de trabalho para iniciar na quarta-feira a montagem de uma ponte do tipo LSB, com capacidade de 80 toneladas na RSC 287, na região de Camobi. O comboio do Exército se deslocou para o município vizinho com diversas viaturas que transportaram os militares e também os materiais. Segundo o batalhão, uma equipe vai permanecer no local após a montagem para garantir a segurança e a manutenção da ponte. O trabalho deve ser concluído até o próximo final de semana e a previsão é de que a estrutura permaneça montada por cerca de 4 meses. A Polícia Civil de Cachoeira do Sul prendeu em flagrante na manhã de hoje por envolvimento em rede de compartilhamento de conteúdo de pornografia infantil e juvenil um homem de 42 anos. A ação integra a Operação Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Bad Vibes, e aconteceu em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Os policiais localizaram no celular do homem conteúdo de pedofilia, além de diversos grupos e aplicativos para compartilhamento deste material. Após a lavratura do auto de prisão, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Cachoeira do Sul. A Operação Bad Vibes envolve policiais de 13 estados brasileiros no combate a crimes de abuso e exploração sexual infanto-juvenil praticados por meio de aplicativos de mensageria. E nós vamos ver agora
a participação da nossa audiência por meio especialmente do nosso WhatsApp, o 51997697129. Vamos aqui para a telinha, vamos ver os recados que estão chegando para a gente. O Robson Moraes mandou um vídeo aqui. Na Ponte Seca, antes da Ponte do Fandango, os fios estão dentro da água. Então tá aí o alerta que o Robson traz para a gente, né? A gente espera que esses fios não estejam energizados, mas muitas redes romperam, né? E tem o risco aí para quem, no caso aí que a gente tem, o vídeo está andando com o barco por alguma razão, pode ter um acidente, então precisa ter bastante atenção, né? Mas deixamos aí o alerta para quem é responsável, não tenho certeza aqui qual é a concessionária responsável por essa rede, que faça essa verificação, porque a rede está toda caída aí dentro da água, né? Então tem que checar esse caso. Obrigado, Robson, pela participação e por nos alertar, tá bem? Quem mais? O Jairo também está participando aqui. Este problema das estradas se arrasta de muitos desgovernos, diz o Jairo, de Cachoeira. Conheço as estradas do município e afirmo que esse material que tem hoje com esse material que tem hoje, não vão conseguir arrumar este ano. Obrigado, Jairo. Infelizmente, as perspectivas não são boas, né? Tem muita manutenção, é uma extensão gigantesca, muitas pontes para consertar e com certeza aí o trabalho vai muito longe, né? Obrigado, Jairo, pela participação. Carlos Bacedoni, Rua Dona Glória, no bairro Otaviano, trechos da rua estão intransitáveis. E aí ele manda aqui uma foto desse atoleiro aí, né? A rua não tem calçamento. Então, a zona urbana também vai demandar um trabalho muito grande, né, Carlos? Tomara que isso aconteça logo aí, o começo dessas manutenções. Quem mais? O Jason, estamos cientes que a situação não está fácil, mas gostaria de reforçar o pedido para a rua Olímpia de Paula, que está com vazamento de água. Já ligamos várias vezes e fizemos protocolo na Secretaria de Obras, menciona aqui o Jason, né? Então vão abrindo aí valetas, vai virando um atoleiro e a manutenção é necessária. Daqui a pouquinho mais participações aqui da nossa audiência. A qualidade da água distribuída pela Corsan Aegea aos cachoeirenses é boa. Setores de controle e vigilância ambiental em saúde do município e estado emitiram uma nota conjunta oficial com essa garantia, a fim de combater informações consideradas falsas que circulam a partir dos recentes problemas na estação de captação que culminaram com frequentes faltas de água em toda a cidade. Em Cachoeira do Sul, a água fornecida pelo sistema de abastecimento da Corsan Aegea é potável e própria para consumo. A garantia é da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, através dos próprios setores de vigilância ambiental em saúde, através de nota informativa conjunta. O comunicado contesta as publicações em redes e grupos sociais que colocam a qualidade da água em xeque a partir dos recentes problemas no sistema de captação. A nota destaca que as análises de amostras de vigilância coletadas em maio de 2024, diretamente em pontos de consumo na rede distribuidora e em veículos transportadores, carro-pipa, realizadas até o momento no município, atendem ao padrão de potabilidade. Que as orientações dos órgãos competentes sobre risco de contaminação da água que circulam em canais oficiais e a necessidade de fervura ou desinfecção direcionam-se a quem está sem acesso à rede de água tratada, fazendo uso de poços, nascentes, bicas, etc. A nota ainda destaca que o uso de filtros domésticos, fervura e tratamentos individuais se dão sob responsabilidade de cada um e, desde que bem conduzidos, não oferecem risco. Não há recomendação de necessidade desses procedimentos para aqueles que recebem água tratada no município de Cachoeira do Sul neste momento. E a nota finaliza alertando que os riscos quanto ao abastecimento de água são o uso de fontes alternativas não tratadas. A possibilidade de novos e prolongados cortes no fornecimento de água em Cachoeira do Sul não é considerada pela Corsan Aegea. Segundo a companhia, até que a RGE consiga restabelecer o fornecimento de energia elétrica na casa de máquinas, 2 geradores reservas já estão disponíveis, um da Corsan e outro da RGE.
A Corsan tem sim um plano B, se ocorrer algum problema com o gerador que está em funcionamento e que foi instalado semana passada para garantir o abastecimento enquanto a rede elétrica da RGE estiver submersa pela enchente. A garantia foi dada via ligação telefônica pelo gestor de relações institucionais da empresa, João Corim. Segundo ele, com o nível do rio em queda, há sim condições de substituição e transporte do gerador via terrestre com caminhão do Exército. Corim garantiu que o sistema funciona plenamente e que já está a caminho de Cachoeira um gerador reserva vindo de Santa Maria. Além disso, mencionou que em reunião realizada no Ministério Público com a Corsan, Prefeitura e RGE, foi disponibilizado pela concessionária de energia outro gerador oriundo de General Câmara até que haja condições de restabelecimento da rede elétrica na estação de captação. A estimativa de custo da limpeza para começar a reconstrução de Porto Alegre já ultrapassa os 100 milhões de reais. Por isso, a Prefeitura da capital solicitou a suspensão dos pagamentos das dívidas com instituições bancárias, o que deve resultar numa economia de mais de R$500 bilhão para os cofres municipais. A medida é considerada crucial para evitar um colapso financeiro da cidade. E enquanto uns fazem a limpeza, tem gente que nem conseguiu entrar em casa para ver os estragos. 2 semanas se passaram, mas o beco onde mora o seu Carlos segue assim, coberto de água. Pelo menos dentro de casa já dá para entrar. E o filho dele começou hoje a limpeza. E todo esse pessoal que nem eu ficou sem nada embaixo. Claro que os móveis esses móveis ficam muito fracos, então os móveis vão se desmanchando, não fica um móvelzinho aqui. Eu recém que estou limpando a casa, mas eu fiquei 11 dias, 12 dias dormindo na minha vizinha lá em cima, senão não tinha onde dormir. A Vila dos Pescadores fica às margens do rio Guaíba, mas nunca aconteceu nenhuma cheia nessa magnitude. O Emerson, que mora há 52 anos aqui, conta que na última enchente a água chegou à beira da sua varanda. Hoje ela está debaixo d'água. Na minha geração, a enchente que se aproximou mais foi a de 2015, que chegou perto de 30 centímetros para entrar na minha residência. Essa última que teve agora, acho que foi em novembro, setembro, também chegou muito próximo, mas essa mesmo extrapolou. Ela deu mais de 1,60 m dentro da minha residência, atingiu vários vizinhos aqui na comunidade, inclusive uns perderam as suas residências, então afetou de uma forma muito drástica. Essa é a casa da Dona Graça. Nessa porta a gente consegue ver a marca da altura que chegou a água. E lá dentro, sofá, cadeiras e outros móveis submersos. Ela conseguiu salvar apenas documentos e algumas roupas. Foi muito rápido e não deu muita correria para correr para pegar, salvar as coisas. Gente, era muita coisa. Não deu para desengatar armário de parede, colchão, entendeu? Nas costas, era muita correria, salva geladeira, freezer, máquina de lavar. E aí a água estava entrando muito rápido, aí o que eu pensei? Eu vou pegar os documentos dos exames do meu marido e algumas coisinhas, e nunca pensei que ia subir tanto assim. A Nilma conseguiu entrar em casa ontem e se surpreendeu com o que viu. Perdi tudo. Foi cama, foi sofá, fogão não tem mais, nada. Na verdade ali, nada. As portas, janela nenhuma tem mais, foram todas as janelas, todas as portas. Caíram tudo. Ela e outros moradores estão abrigados na Capela Nossa Senhora dos Navegantes, que fica ali mesmo, na comunidade. Juntos aguardam o dia de recomeçar. O negócio é deixar baixar. A gente perdeu as coisas, não perdeu a vida. O resto a gente se conquista aos poucos, né? Tudo de novo, né? Vidas para reconstruir e o alto custo financeiro. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, elenca os desafios da capital gaúcha após o maior desastre climático da história do estado. A capital Porto Alegre corre contra o tempo para evitar novos desastres climáticos. É o que garante o prefeito da cidade, Sebastião Melo.
Com o recuo das águas do Guaíba, a situação entra em uma nova fase, cujo os custos financeiros são estimados como faraônicos. Esta segunda fase é uma fase de reconstruir vidas. Ou seja, nós estamos aqui com vários instrumentos, que é a estadia solidária, que é morar com o vizinho e o poder público bancar, e eu estou falando do governo da União, Estado e município. A compra assistida, a gente levantou a quantidade de imóveis usados que tem em Porto Alegre de baixa renda, e os novos também, uma segunda opção que o governo federal tem para fazer isso. Já são 3 semanas do início das chuvas na capital gaúcha. Bairros inteiros permanecem inacessíveis devido à água que se estendeu por mais de 1.000 quilômetros nas vias públicas da cidade, que tem 1.400.000 habitantes. O Brasil já teve vários episódios climáticos, mas esse é o mais terrível que aconteceu, né, no Brasil, né? Os mesmos problemas que nós estamos vivendo aqui, o Brasil vive ele do Iapoque ao Chuí. Aconteceu conosco, mas pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, que com essa quantidade de chuva seria muito parecido com isso. Entre as iniciativas para ajudar a população a se reerguer, o governo municipal fala em cidades solidárias. E cidade solidária também, que talvez nós vamos construir uma ou duas. O que é uma cidade solidária? É botar essas barracas, lonas, barracas ou containers, e criar uma cidade dentro da cidade, porque hoje tu tem 153, é inadministrável 153 abrigos, pela problemática. Então a gente vai ter que concentrar um pouco mais. Cerca de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul foram afetados pelas inundações. A tragédia deixou mais de 150 mortos e quase 100 desaparecidos. E ainda um dos grandes problemas na capital agora é local para essas chamadas cidades solidárias, né? Para que essas pessoas sejam abrigadas. Haviam 2 opções, o antigo Estádio Olímpico e também o Complexo Porto Seco. Hoje pela manhã, a direção do Grêmio informou que não vai ceder pela ideia de um contrato por tempo indeterminado, não tem como ceder a estrutura do antigo Olímpico. Então resta agora o estacionamento do Complexo Porto Seco e é um problema para a Prefeitura da capital resolver. Os 149 abrigos montados em Porto Alegre recebem cerca de 13 mil pessoas desalojadas pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. As chuvas e enchentes que mataram mais de 150 pessoas também destruíram sonhos daqueles que sobreviveram à tragédia. Sobre um colchão no chão do maior abrigo de Porto Alegre, Rafael Adriano Pérez movimenta-se com dificuldade. O homem, que ganhava vida com reciclagem na zona baixa da cidade, atingida pelo transbordamento do Guaíba, foi atropelado por um carro nas primeiras horas das históricas enchentes no Rio Grande do Sul. Quando saiu do hospital com 2 costelas quebradas, sua esposa, Mara, já havia deixado a casa, que estava inundada. Ninguém é o ser humano que está acabando com o nosso planeta, que a tendência é só piorar, as chuvas vão ser cada vez mais fortes, o verão cada vez mais quente, enquanto não acabar com o desmatamento na Amazônia, essa guerra, isso aí, tudo que está enfraquecendo a nossa atmosfera, entendeu? A tendência é só piorar. Entre montanhas de roupas e brinquedos doados, quase 800 pessoas estão abrigadas nesse gigantesco galpão da capital gaúcha, que há 3 semanas enfrenta uma tragédia climática inédita, com pelo menos 150 mortos e mais de 100 desaparecidos. Alguns desalojados têm esperança de voltar para suas casas quando a água baixar. Outros já as consideram perdidas. Não é de perder as coisas, um sentimento de tu lutar né, e acabar sem nada. Porque as coisas tu consegue de novo, mas o brabo é que tu luta, daí consegue tudo de novo e daqui a pouco some de novo, né? Tu não consegue construir nada. Já é a 3ª vez, né? Pra mim é a 3ª em seguida, né? No abrigo, a conversa organizada pelo Serviço de Saúde Mental da Prefeitura em um espaço reservado serve de ajuda aos desalojados. Muito bom, ontem eles fizeram um grupo de pessoas ali, foi muito bom, sim. A gente, né, fala, a gente conversa, a gente chora, né, a gente bota pra fora daí o que tá, né, guardado, né. São muitos sentimentos, né.
É esperado que todas as pessoas possam ter medo, ansiedade, é esperado que as pessoas tenham insônia, que fiquem hipervigilantes, né? Que desconfiem de tudo, que não consigam associar muito bem, entender muito bem o que está acontecendo, que tenham palpitações. Cerca de 13 mil pessoas ocupam 149 abrigos montados em Porto Alegre, cidade de 1.400.000 habitantes. Nas ruas da capital gaúcha, funcionários da prefeitura trabalham pesado para retirar lixo e entulho de todo tipo. Tratores e caminhões são empregados na função conforme a água vai abaixando em diferentes pontos da cidade. E é hora da opinião do Francisco Bastos aqui no NT Sul. O assunto de hoje são as eleições municipais. Os candidatos devem considerar toda a catástrofe e planejar soluções a curto, médio e longo prazo. Existe uma frase que ela é muito comum de ser usada, de que tudo acontece nos municípios. Logicamente, vendo uma visão da estrutura organizativa do Estado brasileiro, no caso, em que nós temos a União, temos os estados, temos o Distrito Federal e os municípios. Mas o que se quer dizer com isso, e é uma realidade factível, é de que as pessoas, elas moram nos municípios. Nós todos moramos nos municípios. E isso exige que, para nós vivermos e termos qualidade de vida, os responsáveis por isso direto, que são a municipalidade, no caso as prefeituras e seus órgãos de maneira geral, nos deem essas condições. Quando acontecem anormalidades, e os últimos eventos climáticos foram, podemos considerar, muito além de uma anormalidade, mas desastres, enfim, que aconteceram, isso ainda tem um componente muito maior de necessidade para que os municípios, para que os gestores municipais, para que os órgãos do município deem conta disso. Independente de ser atingido diretamente ou não, ser necessitado, digamos, perder as suas casas ou terem alguma outra dificuldade. Porque todos nós, enquanto munícipes, nós dependemos de uma boa estrutura para viver. E isso significa educação, significa as vias públicas, a energia, a água potável e por aí vai. Portanto, nesse momento que a gente está vivendo, é importante destacar um fato que daqui a 5, 6 meses vai acontecer, que são as eleições municipais. Claro que neste momento isso ficou meio, sem maior intensidade no sentido da discussão que vinha sendo feita. Mas isso é indiscutível que irá acontecer. Poderá ter daqui a pouco um adiamento, como aconteceu durante a pandemia, mas nós teremos esta questão sendo encaminhada, e a Justiça Eleitoral já se manifestou nesse sentido, ainda durante 2024. O eleitor precisa, já desde então, até para tomar uma posição, de que todos, e todos, quando se está dizendo, são os eventuais futuros, os possíveis candidatos, os partidos e a atual gestão façam planos e projetos para ações de curto, de médio e de longo prazo. Não dá para esperar mais. E nós temos um quadro que está todo mundo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, ou particularmente no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos municípios, acima de 90%, estão com necessidades. E aqueles que se organizarem melhor terão mais chances de captar recursos. Portanto, a sugestão que fica é de que, encabeçada pela atual gestão, pela prefeita, pela Câmara de Vereadores, se estabeleça uma comissão, se estabeleça um grupo de trabalho, ou o nome que se queira dar, para ir de forma interinstitucional, envolvendo a sociedade civil, todos os órgãos, envolvendo os partidos, então suprapartidários, trazendo técnicos, e nós temos tantos bons técnicos aqui em Cachoeira e nos municípios também, as universidades, para começarem a trabalhar nisto que vai necessitar, logicamente, elaboração de planos bem fundamentados para que cheguem aos órgãos que estarão, alocando recursos, receberem esses recursos
e terem adiante os projetos que são necessários. Não vai colar mais, concluindo, aquela questão toda de que, bom, peguei o município depois de um desastre. Não, isso aí não cola mais para o eleitor. O que nós precisamos, como todos, e aí vale para os candidatos, a campanha pode seguir, os conchavos, os acordos, a captação de votos, sim, mas não é impossível hoje, diante do quadro que nós temos em todos os municípios, de que isso seja o foco principal. Não, isso pode acontecer, mas conjuntamente todos nos municípios têm que se envolverem com o presente, têm que se envolverem com o médio prazo e têm que se envolverem com o futuro. Isto é ser altruísta e isso é que o momento que estamos vivendo vai exigir de todos nós. Boa tarde. E com o início do recuo das águas, o cenário das ruas de Porto Alegre agora é outro. O trabalho da limpeza. Mais de 545 toneladas de resíduos já foram recolhidos das ruas da cidade. Faxina geral e pesada. Francisco estava limpando o restaurante que administra. Tem muita lama, né? Muito barro. Questão de coisa, muita gente tem balcão de madeira, cristaleira de madeira que a gente vai ver, esperar secar bem, porque está tudo úmido, tudo mofado, pintura das paredes, praticamente todas vai ter que refazer, porque ficou fechado, muita umidade, né? Não tem ideia assim de quanto, mas é bastante coisa, muita coisa. Mãos à obra agora. Mãos à obra e vamos lá, não dá para ficar parado, tem que fazer girar de novo a economia, né? Equipes da Prefeitura de Porto Alegre já trabalham na limpeza de pontos da cidade e estavam na rua do estabelecimento do Francisco porque as atividades se iniciaram por locais de maior circulação. A ideia também era melhorar o fluxo de trânsito na capital. Os esforços se concentram nos 21 bairros mais afetados pela enchente, sob coordenação da Secretaria de Serviços Urbanos e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Gari, há 1 ano, Lauro está na escala dessa força-tarefa. Limpar tudo, deixar bonitinho de novo, né, geralmente, né, depois da enchente que deu, né. Mas se Deus quiser, logo vai estar tudo normalizado. A gente se cuida, né, ajuda o motora que manobrar ou não. A gente é uma família aqui no caminhão, né, a gente se cuida um do outro aqui, dá tudo certo. Lauro faz parte de um time destinado a prestar um serviço que inclui o recolhimento de resíduos e entulhos descartados, como móveis, raspagens e remoção de terra e lodo e lavagem das vias. Os materiais vão ser reunidos em um ponto central de cada bairro e transportados para uma das 4 unidades provisórias de recebimento e que vão ser encaminhados para o aterro de inertes. Também está prevista a contratação emergencial de equipamentos, incluindo caminhões, carretas, retroescavadeiras, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas. Um trabalho que vai muito longe, né? Não só na capital, a gente está trazendo várias reportagens falando da capital, porque foi duramente afetada, então a gente vai contextualizando tudo que está ocorrendo por lá. Tem vários outros municípios ali da região metropolitana também, Canoas é um deles, municípios do Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo, o Rio Grande do Sul como um todo que vai fazendo esse trabalho, né, de limpeza das casas. Então a gente vai tendo aí montanhas de entulhos, porque as pessoas vão tirando as coisas estragadas de dentro das casas, né, naquelas casas em que as pessoas já conseguem entrar nesse momento, vão colocando tudo na rua, então esse trabalho tem que acontecer. Vamos para a tela, vamos ver as mensagens que estão chegando aqui. A Claudete: assim está a estrada do Rincão dos Tati, legítimo chiqueiro de porco, diz aqui a Claudete, né? Muita lama, muito barro, a estrada aí intransitável, é a realidade, né, de quase todas as vias rurais aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado, Claudete, pela participação com a gente. O Diego Rezende também está participando. Para onde vai o dinheiro do nosso IPTU? Porque as ruas estão horríveis e quem arruma são os moradores para poder transitar. Obrigado, Diego, pela tua participação. Pois é, né? Tem muito trabalho pela frente, as demandas são muitas, né? E talvez a gente não veja todas essas correções. Então, espaço sempre aberto aqui para a Prefeitura se manifestar, trazer os cronogramas de obras, porque todos nós precisamos saber disso, né? A população precisa saber que tipo de trabalho está sendo realizado. Hoje, inclusive, nós trouxemos aqui algumas informações sobre a zona rural do município. Para quem perdeu essa reportagem, inclusive ouvindo o secretário de Interior, daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível em todas as nossas plataformas, no Instagram, no YouTube e também no nosso Facebook.
Obrigado aqui ao Diego pela participação. José Augusto Neves, ruas Mário Godoy Ilha e Fontoura Xavier, sem as placas de pare, muito perigoso. Pedimos providências ao setor de trânsito da Prefeitura. Importante aí esse recado, né, José? Obrigado aí por alertar, por mandar aí a foto da placa, porque para quem sabe, para quem já conhece a via, tranquilo. Agora, uma pessoa que daqui a pouco passa ali desavisada, não conhece a região, pode ter um acidente, né? Obrigado aí então pelo alerta. Obrigado a você de casa que interagiu com a gente. O NT Sul desta terça vai ficando por aqui. Outras informações no nosso YouTube, no Instagram, no Facebook. E a gente volta ao ar amanhã, a partir do meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!